Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos, Tempo de Graça, de número 954. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, grande Michel, o monstro, é isso aí. Estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. E quero agradecer de uma forma muito especial a todas as pessoas que nos mandam as suas mensagens, as suas perguntas, as suas dúvidas, né? E realmente é muito legal isso tudo, viu, gente? Eu fico muito, muito grato. Eu queria ler para vocês aqui as mensagens que chegaram no dia 20. Deixa eu ler aqui para você. Silvana Aparecida. Fazia tempo que eu não via a Silvana Aparecida. Paz e bem. Boa noite a todos. Eu sempre que podia ouvia você. Aprendi com o Kairos quando ligava ao rádio. Era o momento de me preparar meu saudoso pai para retornar à casa eterna. Olha só, que coisa, hein? Era o momento de preparar o meu pai preparar meu saudoso pai para retornar à casa do Pai, a casa eterna de Deus. Aos 90 anos, 10 anos com Alzheimer e eu como cuidadora 24 horas por dia. Nossa, que coisa mais linda. Obrigado. Muito obrigado, viu, Silvana Aparecida? É uma honra poder ter participado com você, a nossa pequena comunidade, né? Esse tempo de preparação do seu pai para o retorno à casa eterna. Que honra, que responsabilidade, que Deus possa tê-lo recebido, aberto o céu para ele, e que você tenha a força de continuar a vida, viu? A força para você continuar a sua caminhada, o seu caminho junto com a igreja. Não se afasta nunca, nunca da igreja, viu? Ela diz assim: nossa mãezinha que intercede por nós no céu, Maria, a discípula de Deus. É isso mesmo. Estou ouvindo hoje após 4 meses de falecimento do meu pai. Esse programa é uma catequese. Gratidão. Que coisa, né? No dia 20, recebi essas mensagens tão lindas da Silvana, que partilhou conosco essa realidade de vida, né? Porque o papai dela agora está na vida eterna. Veja, a morte é este encontro com Deus. Então nós precisamos nos preparar para esse encontro com Deus. Todos nós iremos passar por isso, sem exceção. E se nós vivermos com Cristo aqui neste mundo, viveremos com Cristo na eternidade. Para isso é necessário vida de comunhão, vida de igreja, vida de sacramentos, vida de oração e fazer aquilo que Deus nos manda. Então é importantíssimo demais. Muito obrigado pela sua mensagem, Silvana, muito obrigado do fundo do meu coração por nós termos podido participar desses tempos de preparação, tanto para você quanto para o seu papai. Que Deus acolha o seu papai na glória, que Deus acolha os nossos papais, né? Quantos de nós que já não temos mais o papai conosco? Graças a Deus você teve esse tempo de preparação. Graças a Deus você teve esse tempo de ficar ao lado dele 24 horas por dia. Eu imagino o quanto difícil tenha sido isso. Então, que Deus te abençoe profundamente, viu, Silvana? Do fundo do meu coração. Hanna Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. A aula foi ótima, aprendendo muito com seus ensinamentos. Deus abençoe a todos nós sempre. Amém. Cláudia Roberta Costa Frederic. Boa noite, doutor Paulo. Paz e bem. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? E Isildra Rojas. Piezo oración, sanación y liberación por Deus e Júnior Luiz e Isidra. Amém, amém, amém. Que bom, hein? Vamos, como comunidade, rezar pelos nossos irmãos e irmãs de outros países, de outras línguas,
que Deus toque o coração de todo o povo dele, no mundo inteiro. Veja como é importante um trabalho de evangelização. Veja como é importante o rádio, como é importante a internet, que a gente pode chegar aonde a gente nem imagina que chega. Ela não me falou, a Isidra Rojas, não falou do país, de que país que ela mandou essa mensagem. Mas a gente, como comunidade, ela pertence aos batizados, né? Então estamos juntos, não importa o país, não importa a língua, não importa a cor da pele, não importa nada. O importante é que nós somos filhos e filhas de Deus. E vamos rezar sempre. E é por isso que eu peço, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar aonde eu não consigo chegar, tá bom? Que mensagens lindas dessa do dia 20. Espero que as pessoas possam ouvir a resposta, né, ao longo dos programas, tá bom? Gente, olha, infelizmente é assim. Eu não tenho mais como fazer o programa ao vivo. A rádio não disponibiliza mais uma parte técnica à noite para fazer o programa ao vivo. É necessário que os programas sejam gravados. E conforme estão sendo gravados, eu vou lendo as mensagens que vocês nos deixam ao longo dos programas passados. Então eu espero que você continue escutando os programas para que a sua mensagem possa ter sido lida e respondida, tá bom? O que mais? Deixa eu ver aqui. Mário Binotti, boa noite. Quanto conhecemos, isso faz nos crescer sempre mais. Muito obrigado, Mário. É verdade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima da gente. Então, é Deus quem faz a gente conhecê-lo melhor. E para isso, eu preciso me abrir para a ação do Espírito Santo. O que mais? José Roosevelt Martos. Boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem. Amém. Obrigado, Zé, grande Zé. Dona Delmira Domingos. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, dona Delmira. Pedro Rosolém. Boa noite, caro mestre. Não, não sou mestre, não, Pedro. Estou longe de ser mestre. Mestre é Jesus. O único mestre é Jesus. Eu sou um leigo como você, aprendendo como você, tá bom? Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. O que mais? É isso, gente. Então, fiquei muito emocionado com as mensagens aqui da minha amiga Silvana Aparecida, e realmente me tocou muito o coração. Eu fico olhando para a minha vida e percebo quanto ainda falta de santidade na minha existência, né? Quanto ainda falta, quanto o pecado atrapalha a vida da gente. Então, nós estamos estudando na nossa recordação sobre o Catecismo da Igreja Católica, a partir da pessoa do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos fazendo um resumão. O meu filho mais velho, esses dias no cursinho, né, ele está fazendo resumões. Terminaram a matéria e eles estão fazendo resumões para preparar para fazer o vestibular, para prestar o vestibular. Que Deus o proteja, que Deus o ampare, que todos os jovens que fazem parte da nossa existência, né? Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, sobrinhas, que estão enfrentando agora essa fase tão difícil que é prestar vestibular, tentar entrar numa faculdade, tentar cursar uma faculdade, sem perder a toada e sem perder o caminho de Deus. Como é difícil isso. Então, nós, como igreja, agora suplicamos por esses nossos jovens, por todos eles, para que eles possam realmente prestar e entrar na faculdade, fazer uma bela faculdade e continuar caminhando junto com Cristo. Porque hoje em dia, as universidades se tornaram máquinas de destruição do cristianismo. Então, eu queria suplicar ao Pai, em nome de Jesus, que Ele derrame sobre os nossos filhos, sobrinhos, netos e netas, o seu sangue precioso, essa proteção que vem do alto, para que esses jovens possam se manter fiéis a Cristo, cristãos católicos, praticantes, mesmo durante o tempo de faculdade. Isso eu peço do fundo do meu coração, tanto pelos meus filhos, pelo João Pedro, que vai prestar esse ano, de novo, para a medicina, quanto nos meus gêmeos, o João Paulo e o João Marcos, que a partir do ano que vem terminarão o colegial e também vão prestar a faculdade.
que Deus possa abrir as portas. E mais importante do que abrir as portas, mantê-los fiéis a Cristo. Nessa destruição brutal que se tornou os nossos centros universitários. Eu suplico ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo nesses ambientes tão perniciosos que perderam o sentido total do cristianismo e querem perverter o caminho de milhões e milhões de jovens. Que essa abominação termine. Nós suplicamos ao Pai, em nome de Jesus, que as nossas universidades realmente voltem a ser um centro de formação, um centro de intelectualidade, um centro de trabalho, de estudo e um centro onde Jesus é amado e respeitado. Talvez essa seja um dos pedidos mais difíceis que nós possamos fazer nesses tempos de hoje. Nossas escolas e nossas universidades, infelizmente, foram sendo aos poucos transformadas em locais de destruição de jovens. Senhor, nós te suplicamos, diante dessa terrível situação, nós como comunidade suplicamos ao Pai em teu nome, Senhor Jesus. Somos pecadores e frágeis, mas por favor, do alto do céu, derrame soluções para que a gente possa realmente transformar essa situação. Que as nossas universidades, que as nossas faculdades, que as nossas escolas não sejam mais centros de perversão, mas centro de cultura, de formação, centros aonde o ser humano possa desabrochar, terminar a sua formação básica, sem se transformar num monstro. Nós suplicamos ao Pai em teu nome, Senhor Jesus, do fundo do nosso coração. Amém. Então, nesse nosso estudo, nesse nosso resumo, nós estamos estudando os sacramentos e já vimos 2 sacramentos, batismo, crisma, e hoje seria o terceiro sacramento de iniciação cristã, que é a Sagrada Eucaristia. Mas como a Sagrada Eucaristia é a presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, né? Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. Vai ser o último sacramento que nós iremos estudar. Para terminar esse resumo maravilhoso, que realmente tem sido, esse resumo foi realmente bênção de Deus. Analisando essas aulas que nós estamos participando, né? Nesse resumo de mudança de horário, no começo eu achei que ia ser mais chato, que as pessoas iam ficar chateadas, que ia ficar... Muito pelo contrário, eu percebi que era necessário ao longo do caminho. Sabe que isso tem sido para a gente, para mim também, uma dádiva, Eu percebo, sabe como eu percebo isso? Pelo ataque que eu tenho recebido ultimamente do mal. Engraçado, né? Por isso que eu peço, rezem por mim, rezem pelo programa, porque o demônio ataca. Ele ataca no nosso ponto fraco. Então a gente sente essas últimas semanas, eu tenho sentido tanto no meu físico quanto na minha alma, esse ataque tão brutal do demônio. Porque realmente, de alguma forma, esse programa, para a honra e glória de Deus, está mexendo no vespeiro. Está tocando corações. Então, o demônio não quer que as pessoas descubram o quanto Deus as ama e quanto Deus as protege. O mal quer que a gente permaneça no pecado, na tristeza, na fragilidade, na fratura, na dor, no sofrimento. Deus não quer nada disso. Deus nos quer felizes e realizados. E principalmente quando nós caminhamos junto com Deus, o mal quer nos afastar de todas as formas e por todos os meios deste caminho com Cristo. E eu tenho percebido na minha vida, tenho percebido nesses últimos tempos, este ataque tão forte. Então, percebo na saúde, percebo na... Então, são realidades de ataque. Não precisa ter medo do ataque do demônio. Porque quando nós estamos perto de Cristo, é Cristo quem nos protege. Mas, muitas vezes, Deus
finge que está dormindo no banco de trás. Ou então naquele barco em que os discípulos estavam... Só que lá ele não estava fingindo, lá ele estava cansado. Brincadeira, Deus não finge nunca. Deus não é fingidor, Deus é Deus. Se Deus fingisse, não seria Deus. Estou só brincando. É uma forma bonitinha de falar. Deus sabe que nós dependemos dele de tudo, para tudo. E de vez em quando ele esconde a mão para que a gente se sinta a força do vento, para que a gente sinta o gelo que o frio faz, o frio da distância de Deus. E a gente se volte com mais poder e com mais força e com mais amor a esse Deus. Deus sabe o que ele faz na sua infinita sabedoria. Deus não vai permitir que a tentação seja mais forte do que eu possa suportar. Ou as tentações que sejam mais fortes que nós todos possamos suportar. Mas de vez em quando Deus nos permite ficar na escuridão, Deus nos permite ficar sem a sensação da sua presença. Veja, sem a sensação da sua presença. Só o fato de nós não termos mais a sensação não significa que ele não esteja presente, não significa que ele não esteja dentro de nós, não significa que ele não continue nos protegendo, nos amando e derramando a sua providência. Ele permite que nós passamos a não perceber, a não sentir. Isso dói para a gente. Mas Deus permite isso por alguns motivos, por nosso bem. Para que a gente busque a Deus, porque Deus merece ser buscado sem esperar nada em troca. Por isso que Deus permite que a gente passe por fases de tentação, que a gente passe por fases de escuridão, que a gente passe por fases de secura espiritual. Deus permite. Na sua infinita sabedoria, ele sabe como, quando e quanto a gente pode suportar. Porque aí você se depara com a verdade. Qual verdade? Eu dependo de Deus para tudo. Sabe? E quando nós estamos vivendo muito intimamente perto de Deus, nós corremos o risco de achar que somos autossuficientes, que somos capazes de tudo, que somos fortes. E, na realidade, nós não somos capazes disso tudo. É Deus quem nos capacita. Então, ele permite que, muitas vezes, a gente não sinta a sua presença. Que a gente não sinta a sua proteção, o seu amparo, a sua providência, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Para que a gente perceba o sofrimento também dos outros. Para que a gente perceba que nós não somos melhores que os outros. Para que a gente perceba que nós não devemos julgar os outros. Nós podemos apontar os erros, apontar os pecados, mostrar o que está errado, mas nunca julgar. Porque todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de pecado. Percebe? Então, isso é muito sério, muito importante, e a providência de Deus, deixa eu limpar o nariz aqui, e a providência de Deus que isso aconteça na vida da gente. Veja, estudamos o batismo, estudamos o crisma, e hoje nós vamos estudar a confissão dos pecados. Como Deus é sábio, né? Como Deus é sábio. Hoje vamos estudar o sacramento da confissão. Deveríamos estudar, por ser o terceiro sacramento de iniciação cristã, batismo, crisma e Eucaristia, Sagrada Eucaristia, são os 3 sacramentos de iniciação cristã. Mas como na Eucaristia Jesus está presente de verdade, em corpo, sangue, alma e divindade, não é uma metáfora, não é uma imagem, não é um sonho, não é um desejo, não é uma visão utópica, é uma realidade palpável. Então, é o sacramento por excelência da igreja. É o sacramento que sustenta a igreja e é o sacramento que, no fundo, sustenta o mundo. Este mundo que ainda está tão perverso não foi destruído completamente por causa da Eucaristia. Então, quando nós formos terminar o nosso resumo sobre os sacramentos, e aí terminar o nosso resumo sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos nos dedicar uma aula ou 2 sobre a Sagrada Eucaristia. Então, a sequência deveria ser, volto a falar, batismo, crisma e Eucaristia. Só que eu vou deixar para estudar com vocês e recordar com vocês a Eucaristia quando nós estivermos terminado todos os outros sacramentos.
Porque o sacramento da Eucaristia é realmente, assim como todos os outros sacramentos, a presença de Cristo é verdade em todos os outros sacramentos. Mas na Eucaristia nós comungamos esse Cristo. É algo que talvez a gente nem imagine a grandeza disso. Então, hoje eu vou estudar com vocês o primeiro sacramento de cura, que é a confissão. Sacramento de cura, olha aí. São dois os sacramentos de cura. Um é a confissão e outro é a unção dos enfermos. Então hoje nós vamos estudar o sacramento da confissão. Sacramentos de cura. 2, confissão e unção dos enfermos. Veja, Deus quer curar a humanidade. Porque o pecado deixou marcas profundas em cada um de nós. Tanto o pecado original, do qual nós não temos culpa. Quem tem culpa é Adão e Eva. Nós não temos. Mas colhemos as consequências, porque a condição inicial da humanidade foi perdida no pecado original. Jesus, ao morrer na cruz, ele resgata a humanidade. Ele resgata. Mas alguma coisa, não é que o trabalho de Jesus não foi completo. Claro, foi completíssimo. Acontece que a fragilidade que o pecado original deixou no ser humano continua. É um mistério. Por que Deus não supriu essa fragilidade do ser humano? O que é essa fragilidade? É a concupiscência. É a facilidade que nós temos de cair no pecado. Então, isso é muito sério. Talvez Deus não tenha realizado esse tipo de obra, a perfeição em nossas existências, para que a gente não corresse o risco de sermos como Lúcifer, o anjo que se afastou de Deus porque ficou encantado consigo mesmo. Achou-se tão forte, tão bonito, tão fantástico, se admirava tanto, que se recusou a servir a humanidade. Ele achava que a humanidade era inferior a ele. Ele, tão belo, tão cheio de dons, tão capaz, se recusou. E se afastou definitivamente de Deus, porque os anjos, quando eles tomam uma decisão, é constante. Não tem como voltar atrás. Eles não têm tempo. O entendimento angélico é completamente diferente do entendimento humano. O entendimento humano acontece a partir do tempo. Eu pego uma caneta e eu não sei o que é uma caneta. O que é isso aqui? Alguém fala, é uma caneta. Caneta? O que é caneta? Aí eu vou descobrindo o que é caneta. Eu começo a rabiscar, olha, sai tinta. Então sai tinta. Se sai tinta, serve para escrever, serve para fazer conta. Mas como ela é feita? Ela é feita de plástico. E como que eles conseguem pôr a tinta aqui dentro? E como é que a tinta não vaza pela pontinha? Veja, você vai descobrindo aos poucos. E assim é o entendimento do ser humano. Ele vai decompondo as coisas para entender. O anjo não. Todo ser angélico, por ser puro espírito, todo ser angélico é puro espírito. A capacidade de entendimento do anjo é completamente diferente da gente, de nós humanos. O anjo, ao olhar para alguma coisa, ele compreende imediatamente o que é aquilo que ele está olhando, como que aquilo funciona e qual que é o sentido daquilo. Percebe? É completamente diferente da gente. Então, o anjo, quando ele toma uma decisão, ele sabe as consequências da decisão que ele está tomando. Por isso que a igreja sempre fala que é o mistério da iniquidade. Porque é um mistério. Como é que o anjo ousou ir contra Deus? Como é que o anjo ousou dizer não para Deus? Que coisa louca. Veja, por trás de todo o pecado há um quê de insanidade, há um quê de ilógica, ilógico. O pecado é ilógico. Percebe? Então, o anjo, ao se olhar, como é que o anjo vê se ele não tem olhos? Ele enxerga de uma outra forma, ele enxerga através da sabedoria que Deus lhe dá. Né? Então, quando o anjo se viu, se admirou, ele se viu, principalmente Lúcifer, um anjo de muito poder, de muita beleza, de muitas capacidades. Porque o anjo foi criado por Deus para servir.
é o mensageiro de Deus, não é? Mensageiro de Deus. Então, por isso que aparece aquelas pinturas, o anjo com uma asa. O anjo não tem asa, gente. O anjo, ele é um ser espiritual. Não tem pluma no anjo, não tem asa. Aquela asa significa, tem um sentido. Quando você vê uma representação de um quadro de um anjo, ou de uma escultura de um anjo, aquela asa significa que ele está pronto para servir. Quando Deus dá a ordem, ele serve a Deus, obedece imediatamente. Porque o anjo sabe que aquilo é bom para ele. O anjo sabe que ele foi criado por Deus para isso. E quanto mais ele obedece a Deus, mais feliz ele é. Mais pleno ele é. Porque ele realiza aquilo pelo qual ele foi criado por Deus. E Deus cria tudo por amor. Então, quanto mais o anjo obedece a Deus, mais amado ele se sente. E mais sentido faz na vida desta criatura angélica. Por isso, quando Lúcifer diz não a Deus, é algo absurdamente ilógico. Mas o orgulho, a vaidade, a prepotência, a autossuficiência falaram mais alto. Então, alto, falaram bem mais alto. Então, este anjo que foi criado de uma forma muito especial, para uma missão muito especial, no fundo a gente não sabe direito qual foi a missão que Deus criou Lúcifer, o anjo de luz. A gente sabe que ele foi criado e intui que ele foi criado para ajudar a cuidar da terra, a servir a Cristo, a servir a igreja, a manter a terra, né? A gente intui isso. E ele, ao ver a missão dele, ao saber a missão dele, ele tinha a liberdade de dizer sim ou não para Deus, como nós temos liberdade de dizer sim ou não para Deus. Então, o anjo, ao perceber-se, ele falou, mas eu sou muito grande para essa missão. Imagina, eu vou servir a uma mulher, a Virgem Maria, ela vai ser a mãe de Deus e Deus vai habitar nela e vai dar o Filho de Deus, Jesus como homem para a humanidade, e a humanidade vai chegar neste nível de divindade, porque a segunda carta de São Pedro fala que nós fomos criados para chegar neste nível de divindade. Criaturas humanas sempre serão criaturas humanas, mas ao sermos incorporados a Cristo, nós crescemos no nível de divindade. Nós nunca seremos deuses, nós seremos deificados, ou seja, transformados à imagem e semelhança de Cristo, como criaturas, e seremos criaturas cada vez mais criaturas, mas cada vez mais divinizadas. Então o demônio, ao compreender a realidade do chamado que o homem recebeu de Deus, diferente dele, anjo. O anjo nunca vai ser divinizado como o ser humano é divinizado. Então, volto a falar, o ser humano nunca vai ser Deus, mas vai ser divinizado, entende? Vai ser deificado, vai se transformando à imagem e semelhança de Cristo. Cristo, ao vir ao mundo, ele se faz homem, e ao se fazer homem, ele dá à humanidade, porque ele abaixou-se na condição humana, mas ele dá à condição humana a divindade que a condição humana nunca vai ter. Então, Cristo ele traz para a humanidade a capacidade de se divinizar, mesmo continuando sendo criatura eternamente. Quando nós estivermos no céu, nós vamos reinar com Deus, nós estaremos mergulhados com Deus, em Deus, por Cristo. Mas seremos sempre criaturas, mas cada vez mais divinizados. Percebe? Então, o anjo, ao perceber tudo isso, ele se recusou, falou, não vou. Quem merece isso sou eu, não eles. Talvez seja isso que tenha acontecido e trouxe o pecado para a humanidade. E a humanidade aceitou o pecado através da tentação. E o pecado desajustou todo esse processo de criação tão maravilhosa de Deus, tanto no mundo quanto na natureza. Então Jesus vem nos resgatar do pecado, mas essa fragilidade que o pecado original trouxe a todos nós, que é a concupiscência, né? Palavra difícil essa. O que significa? A facilidade que a gente tem de cair no pecado depois de termos pecado.
Ficamos fragilizados, porque a nossa inteligência, que era iluminada perfeitamente pelo Espírito Santo, controlava todas as nossas paixões. Depois do pecado original, ficou muito difícil, mesmo sob a ação do Espírito Santo, que nós controlemos todas as paixões que fazem parte da nossa existência. Então, a fragilidade que nós temos de pecar é imensa. Então, eu posso pecar com os olhos. Como que eu peco com os olhos? Quando eu olho para uma mulher com desejo impuro. Eu não fiz nada. Eu não toquei nessa mulher. Eu não cheguei nem perto dela. Mas quando eu olho para essa mulher com esse desejo impuro, eu já pequei. Por que eu já pequei? Porque essa mulher não foi feita para ser olhada com desejo impuro. Ela também é corpo de Cristo. Ela também é filha de Deus. Ela é minha irmã em Cristo. Esta mulher foi feita por Deus para manifestar ao mundo, através da sua beleza, através da sua feminilidade, através da sua bondade, através dos seus afazeres. Foi feita para manifestar a glória de Deus. Então, quando eu olho para essa mulher de uma maneira impura, eu já estou pervertendo no meu coração o sentido da existência daquela mulher. E vice-versa. Percebe? Então, não é só o homem que olha para a mulher com desejo impuro. A mulher também olha para o homem com desejo impuro. E aí já perverte toda a obra. Quer dizer, então, a facilidade que nós temos de cair nisso é imensa. Percebe? Então, quantos de nós pecamos por pensamentos? Terrível, né? Quando a própria palavra de Deus é do coração do homem que vem todos os pecados. Então, o coração, o ser humano, esse desajuste que o pecado deixou, fragilizou a humanidade. Então, o que é a obra de salvação? É Cristo cortando o demônio da vida da gente no sentido de domínio. Ele perdoa os nossos pecados. Agora, é necessário que o Espírito Santo que Deus derrama sobre mim, o Pai e o Filho derramam sobre mim nos sacramentos, esse Espírito Santo vai reajustando o nosso corpo e a nossa alma à condição adequada. Então, nós estamos desajustados, as paixões tomaram conta. Então, o Espírito Santo vai reajustando, como uma porta que está emperrada ou que fecha mal. Então, eu preciso reajustar essa porta para que ela possa exercer a função de porta. Então, a ação salvadora de Jesus e a ação santificadora do Espírito Santo vai reajustando aquilo que foi desajustado tanto pelo pecado original quanto pelos meus pecados. Veja, tanto essa fragilidade que o pecado original deixou sobre nós e que Deus não arrancou de nós essa fragilidade, ele deixou essa fragilidade. Porque é nessa fragilidade que eu vou descobrindo a minha fraqueza e vou descobrindo a fortaleza de Deus. Eis aqui o ponto importante. Deus não é carrasco, Deus é bom demais. Mas na minha liberdade, eu preciso de Deus. Então, essa fragilidade permite que eu perceba que eu preciso de Deus para tudo. Percebe? Então, se dependesse se eu não tivesse mais fragilidade nenhuma, talvez eu ficasse tão orgulhoso quanto Lúcifer, que perdeu essa condição angélica, que perdeu essa condição de graça e se tornou Satanás. Ele perdeu a luz de Deus, movido pelo orgulho, pela prepotência e pela autossuficiência. Então, Deus permitiu que eu continuasse com essa fragilidade, a concupiscência, para que eu pudesse perceber a verdade. Qual que é a verdade? O ser humano, por melhor que ele seja, por mais santo que ele seja, por mais que ele tenha se deixado ajustar por Deus, que é a justificação, por mais perfeito que ele venha a se tornar por obra do Espírito Santo e pela força dos sacramentos, ele sempre vai ser frágil. Porque ele sempre vai depender de Deus para continuar vivendo a santidade. Pode ser o homem mais santo do mundo, a mulher mais santa do mundo. Se afastar, se esse homem ou se essa mulher se afastarem do Espírito Santo, eles vão cair feio, feio, feio. Então Deus permitiu que continuasse essa fragilidade, porque o homem precisa ter um trabalho em cima do orgulho.
O orgulho é nefasto. É tão nefasto que Deus permitiu que o homem continuasse frágil. Deus salvou o homem. Deus livrou o homem do pecado em Cristo. Deus deu uma vida nova ao homem e à mulher. Deus deu o batismo. Eu nasci de novo, mas eu continuei frágil. Então, eu preciso ter consciência disso. E Deus faz isso por puro amor, porque Ele não quer que nós nos percamos eternamente. Porque essa vida é uma passagem. É o tempo que Deus está nos dando para que a gente possa aceitá-lo a cada dia da minha existência. Aceitar a Cristo e viver em Cristo a cada dia. É um tempo de prova. A vida é um tempo de prova. É um tempo onde eu decido livremente, apesar de tudo, seguir a Deus. Ser de Deus, apesar até dos meus pecados. Mas eu confio na misericórdia de Deus porque eu me arrependo dos meus pecados. E faço o voto de não pecar mais. Então, Deus permite essa fragilidade, isso é obra de Cristo, para que eu tenha esta humildade, para que eu aprenda a ter humildade. Porque a primeira virtude básica do ser humano é humildade, virtude humana. Sabe, não é nem sabedoria, tudo isso é importantíssimo, mas a humildade é o carro-chefe, porque na humildade eu percebo que eu dependo de Deus para tudo. Se eu for perfeito o tempo inteiro, se eu conseguir me controlar perfeitamente o tempo inteiro, se eu não pecar nenhuma vez, o risco que eu corro de perder a humildade é imenso. Talvez seja por isso que Deus permitiu que a humanidade, mesmo depois da ação salvadora e perfeita de Cristo, porque fomos realmente salvos, em Cristo somos salvos, não tem nenhum tipo de dúvida, mas nós precisamos continuar vivendo em Cristo nesse mundo. Para isso é necessário, ou foi necessário, que esta fragilidade não fosse tirada totalmente de nós. Quando Deus voltar na sua glória e estabelecer o reino definitivo do Pai aqui nessa terra, nós não teremos mais essa fragilidade. Aí nós já aprenderemos a viver totalmente dependentes de Deus. Mas é um outro ponto, é uma outra etapa na qual todos iremos passar quando Cristo voltar na sua glória. Mas até lá, nós estamos aprendendo a viver dependendo de Cristo. Então, essas fragilidades, você tem a fragilidade, por exemplo, da carne. E a fragilidade da carne não é só impureza sexual. Quantas e quantas vezes nós optamos pelo caminho mais fácil e não o caminho que Deus quer? Isso é carne. Isso é fragilidade da carne. Veja, muitas vezes na vida da gente, nós temos que tomar muitas decisões. E como que a gente toma essas decisões? Se nós formos de Deus e estarmos em Deus, é necessário que a gente reze, que a gente faça um discernimento, que a gente busque ajuda na igreja para fazer um bom discernimento, um diretor espiritual. Me caso ou vou ser padre? Essa decisão eu não posso tomar assim, como se eu fosse tomar um sorvete. Eu tenho que rezar em cima disso, discernir em cima disso, fazer um trabalho de discernimento com a igreja. E aí, nesse trabalho de discernimento, a igreja, através do seu diretor, do meu diretor espiritual, aquele homem que me acompanha, aquele padre que me acompanha, não é o padre que me confessa, é o padre que me acompanha, que me ajude a tomar as decisões sérias da vida. Olha, nós fizemos esse discernimento e este caminho que você foi chamado é de ser sacerdote. Ah, mas eu não vou ser sacerdote porque dá muito trabalho. Eu vou continuar solteiro, lá na frente eu caso com alguém e fica tudo certo. Veja, a carne leva você a tomar decisões erradas. Eu vou ser dentista ou vou ser médico? Ah, eu vou ser dentista porque ser dentista é mais fácil que ser médico. Mas se o seu chamado foi ser médico e você teve preguiça de estudar, preguiça de se dedicar, preguiça de fazer da sua profissão um sacerdócio como a medicina. A dentista é mais fácil, não precisa estudar tanto, a gente estuda bastante, mas não precisa ser tanto quanto o médico. A gente tem tempo, a gente pode viajar. O médico não, o médico tem que estar à disposição do seu paciente, do seu cliente. Isso quando o médico é bom, né? Quando o médico vive só pelo dinheiro, também não resolve nada.
Então, veja, eu vou ser dentista porque é mais fácil. Isso é carne. Isso aí é comodismo, é busca pelo prazer, é busca do caminho mais fácil. Isso é pecado, gente, isso é errado. Eu estou desobedecendo a Deus. E o que acontece? Eu vou colher as consequências disso. Chega uma hora que a pessoa, por mais dinheiro que possa ter ganho na profissão errada que escolheu, percebe que aquela profissão não preenche, percebe que aquele trabalho se torna um negócio pesado, sabe? Não traz aquela felicidade, aquela alegria, aquela santidade de vida. Porque o trabalho, ele é também para nos santificar. Porque no trabalho a gente vai descobrindo as nossas fragilidades, os nossos limites. E aí você percebe que você precisa melhorar em algumas áreas você melhora, outras áreas você não melhora, então você tem que aprender a viver com seus limites, você tem que aprender a perceber que Deus é providência e faz com que você supere outras áreas, outros limites, alguns não. Percebe? Então tudo isso é uma formação para a nossa vida eterna. Então quando a gente faz uma escolha, muitas vezes a gente faz uma escolha pensando no nosso prazer, não na vida eterna. E aí você enfia os pés pelas mãos. Percebe? Então, essa realidade do pecado é uma realidade que a gente tem que tomar muito cuidado. Veja, matar não é só tirar a vida física de alguém. Se eu não perdoo uma pessoa que me fez mal, porque Jesus nos manda perdoar sempre, é uma ordem que Jesus... Eu não perdoo porque eu sinto que eu tenho que perdoar. Eu perdoo porque Deus mandou. São Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, quantas vezes devo perdoar? O judeu vivia sobre a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, se para um judeu perdoar uma vez, já era um fato tremendo. E Pedro fala para Jesus 7 vezes, ou seja, um número grande, e Pedro achava que isso estava certo. Jesus vira para Pedro e fala, não, Pedro, não te digo 7, te digo 70 vezes 7. 70 vezes 7, ou seja, sempre. Então, perdoar é um ato de obediência a Cristo. Então, se eu não perdoo uma pessoa, por pior que ela seja, ou por pior que ela tenha sido comigo, quem vai sair perdendo sou eu. Porque Deus mandou perdoar. Ou seja, eu estou matando essa pessoa dentro de mim. E essa pessoa, por pior que ela seja, ela, se foi batizada, ela é filha de Deus. Se ela não foi batizada, ela é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Deus ama essa pessoa. E eu odeio essa pessoa. Posso ter todos os motivos do mundo, mas este ódio me separa de Deus, porque Deus é amor. Então, não perdoar é matar esta pessoa e é me afastar de Deus. Ah, mas além de sofrer tudo que essa pessoa me fez sofrer, o culpado sou eu? Não é uma questão de culpado, é uma questão de postura. Veja, eu vou ficar doente fisicamente se eu não perdoo uma pessoa, porque eu estou preso a essa pessoa. Essa pessoa nem lembra que eu existo. Ela vive, ou ele vive a vida dela, dele ou dela, nem lembra que eu existo. E eu estou completamente preso a essa pessoa há 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu estou criando doença dentro de mim física, porque eu estou liberando dentro do meu corpo substâncias que são terríveis, constantemente sendo liberadas. Elas servem para um determinado momento. Se eu derramo no meu corpo adrenalina, é para sair correndo de um perigo. Agora, o ódio faz com que o meu corpo sintetize adrenalina o tempo inteiro. Então, essa adrenalina, ao invés de me ajudar a fugir do perigo, vai me destruir, vai destruir os meus órgãos. Então, não faz sentido não perdoar. Eu estou matando aquela pessoa e estou matando a minha relação com Deus, porque eu estou vivendo pelo ódio. E Deus não tem ódio. Deus é puro amor. Então, perdoar é um chamado que nos leva a ter uma vida nova em Cristo. Percebe? Então, se eu me recuso a perdoar, eu estou desobedecendo a Deus e eu estou me colocando acima de Deus. Porque Deus perdoa essa pessoa e eu não. Só que eu não sou melhor que Deus. Deus é infinitamente melhor do que eu. Você percebe que por trás disso existe um orgulho sobrenatural, um orgulho preternatural agindo em nós? Por isso a importância de receber o perdão e dar o perdão.
Vamos continuar aqui no nosso segundo bloco. Então, o perdão que Deus derrama sobre a humanidade é um bem, é a obra de salvação. Você entende? Nós somos salvos porque fomos perdoados por Deus dos nossos pecados e do pecado original. Veja, no número 1485 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Então, Jesus, que perdoa os pecados, dá o poder para a igreja perdoar os pecados. Por isso que Jesus institui a igreja. É Jesus quem perdoa os pecados. E ele continua perdoando os pecados depois da sua ascensão ao céu, porque você não enxerga mais Jesus. Jesus, ele está invisível aos nossos olhos. Ele ascendeu ao céu e continua agindo conosco através da igreja. Então veja, então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados. É Jesus quem está falando. E ele está falando isso para os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus hoje? O Papa, os bispos e os padres. Então a igreja recebeu o poder de perdoar os pecados. Só Deus tem esse poder. E nesse instante você está vendo de forma claríssima que Jesus dá este poder que é dele para a igreja. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 a 23. O perdão dos pecados cometidos no número 1486, após o batismo, é concedido por um sacramento próprio chamado de sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. O pecado, o meu pecado humano, quando eu cometo, seja ele qual for o pecado que eu cometi, nós já estudamos os 10 mandamentos e percebemos a quantidade de pecados que existe e a facilidade que nós temos de cair nesses pecados, que são as concupiscências da carne, da vida, da carne, dos olhos e da alma, né? Então, quando nós e do orgulho. Então, quando a gente cai em pecado, nós nos separamos de Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito. O pecado nos separa de Deus, nosso pecado pessoal nos separa de Deus. Então, aquilo que nós recebemos no batismo fica travado. A graça de Deus não tem como agir em mim, porque eu estou em pecado. Eu estou dizendo para Deus, não quero. Eu abri uma capa de chuva na chuva. Então, tudo aquilo que eu recebi no batismo fica parado, está lá, mas não pode ser usado. Por quê? Porque eu falei para Deus, não quero. O meu pecado pessoal, cometido seja ele qual for, fala para Deus, não quero a sua graça na minha vida. O pecado me separa de Deus, eu morro. Percebe? Isso é seríssimo, gente. Então, se nós não tivéssemos o sacramento da confissão, nós estaríamos irremediavelmente longe de Deus de novo, porque todos nós pecamos. Fala a palavra de Deus, o justo peca 7 vezes ao dia, ou seja, muito, por causa dessa fragilidade. Deus sabe disso, por isso que ele institui uma igreja capaz de nos perdoar. Não adianta eu pedir perdão no meu quarto e não confessar na igreja, porque eu estou separado de Deus pelo pecado, separado do corpo místico de Cristo, separado da igreja, separado dos meus irmãos. O Espírito Santo que chegaria para os meus irmãos através de mim está paralisado em mim, não passa. Então eu preciso ser reconciliado com Deus, com a igreja, com os irmãos e comigo mesmo. Então eu preciso da confissão dos pecados, eu preciso me confessar, porque é Cristo quem reconcilia a humanidade com Deus. E o meu pecado me fez ficar distante de Deus. E para ser reconciliado, eu preciso da ação sobrenatural de Cristo na minha vida. Não basta aquela vez que eu aceitei Cristo primeiro. Eu preciso continuar aceitando Cristo, porque eu estou fragilizado
na minha vida. E eu vou pecar. Eu não quero pecar, mas acabo pecando. Veja, receber o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Se você não recebe o perdão da igreja, o seu pecado está em você. Ah, mas eu me arrependi e pedi perdão, mas você precisa da ação de Cristo através da igreja. É Jesus quem ensina isso, não sou eu. Não é um papa, não é nenhum papa, nenhum bispo, nenhum cardeal, nenhum. É Cristo quem ensinou isso. Pois ele morreu para dar este poder à igreja. Porque ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. A igreja é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos puderam pregar o evangelho num mundo totalmente avesso a Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, sem a confissão sacramental, eu não recebo perdão dos meus pecados. E aí? Você vai enfrentar o julgamento da sua vida quando você morrer sem nunca ter se confessado? Sabendo da importância disso? Não tem essa de eu converso com Deus na minha casa. Eu fecho a porta do meu quarto e converso com Deus. Veja, Jesus veio trazer a salvação e a instituição da igreja. Jesus não veio trazer só a salvação. A salvação nos chega pela igreja. O perdão dos pecados nos chega pela igreja. O arrependimento é básico, é condição básica para eu receber o perdão dos pecados. Agora, para eu receber o perdão dos pecados, não basta só o meu arrependimento e o propósito de não mais pecar. Eu preciso receber a ação que me religa ao Pai, porque no meu pecado eu me desliguei do Pai. Mas para ser religado ao Pai, só tem um caminho, é Cristo. Então eu preciso desta ação sacramental de Cristo para me religar novamente ao Pai. Percebeu? É seríssimo. O arrependimento, ele é base. Eu realmente recebo o perdão dos pecados de Deus e Deus está aberto a me perdoar e a sua misericórdia é infinita a partir do momento em que eu me arrependo dos meus pecados e vou à igreja buscar a reconciliação com Deus. E a reconciliação só é possível através de Cristo. Não basta o meu arrependimento. O meu arrependimento por si só, ele me liga e ele me leva a buscar a Cristo na igreja. Se lembra do sacramento do crisma, que mostra para mim a importância da igreja? Olha aí. Então eu percebo, o crisma revela para mim que realmente eu vou ser perdoado por Cristo. E não adianta eu falar, Cristo, no meu quarto, me perdoa. Esse é o primeiro passo. Mas para eu ser reconciliado com Deus, como que eu vou oferecer depois do meu pecado pessoal algo para me reconciliar com Deus? Eu causei uma injustiça contra Deus com o meu pecado individual. Só que eu sou criatura. Por mais que eu venha a ser divinizado, eu continuo sendo criatura. Nunca vou ser Deus. Veja, então, se eu causei uma injustiça contra Deus, criatura que sou, como é que eu vou reverter essa injustiça que eu cometi contra o amor de Deus ao pecar? Nada. Não tem nada que eu possa fazer que vá trazer de volta ou vá poder ser oferecido a Deus para reparar a injustiça que eu cometi. Por isso a reparação. Percebe? Então isso é importantíssimo, gente. Se eu não me confesso na igreja, ou seja, se eu não busco Cristo para me religar ao Pai, e Cristo está agindo através do sacramento da confissão, veja, vou ler de novo. Então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Se você não recebe da igreja o perdão de Cristo, você não está religado ao Pai. Você está retido nos pecados. Não é palavra minha, não é nem palavra da igreja, é Cristo.
Percebe como isso é sério? Então, quando um protestante abandona o sacramento da confissão, ele está abandonando o perdão dos pecados. É seríssimo. Por isso que é necessário evangelizar, por isso que é necessário rezar, buscar Deus, viver uma vida santa, para a gente ajudar os nossos irmãos que se afastaram do perdão dos pecados. Sabe, eu não quero, e Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas ele está falando claro aqui, ó, recebei o Espírito Santo. Ele está falando isso para os discípulos, que agora são apóstolos. Pedro e os 11. E são eles que vão levar Cristo para o mundo. E não basta só batizar, tem que perdoar os pecados. Veja, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retido. Isso é seríssimo, gente. A confissão, ela é condição básica de salvação, porque o justo peca 7 vezes. O princípio de receber o perdão é o arrependimento. É o princípio. Meu coração está arrependido do meu pecado. Agora, para eu ser religado, para eu ser reconciliado com Deus novamente, eu preciso da ação salvadora de Cristo através do sacramento da confissão. Porque foi assim que Cristo quis. Então, veja, o amor pela igreja, o amor pelos sacramentos é algo que deve crescer não consigo falar. É algo que deve crescer cada vez mais no nosso coração. Fruto da ação do Espírito Santo. Quem peca, 1487, fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Percebe? Então, o pecado, ele não é só um ataque contra Deus. Ele é um ataque contra Deus, é um ataque contra mim, é um ataque contra a minha família, os meus parentes, os meus amigos e a igreja, porque eu sou pedra dessa igreja. A pedra angular é Cristo. Eu sou pedra viva dessa igreja. Então, é como se eu estivesse interrompendo a ação de Deus na igreja que passa por mim. A gente nunca lembra que nós somos filhos de Deus, que somos filhos da igreja, que somos corpo de Cristo. E o batismo nos dá essa capacidade de sermos tudo isso. Isso tem uma responsabilidade imensa. Nós somos um para o outro. Eu dependo dos meus irmãos dependem de mim. A gente sempre esquece isso, porque a gente vive num mundo que aprendemos a ser indiferentes e independentes. Só que ao ser batizado, eu me tornei corpo de Cristo. Eu não sou mais só eu, sou corpo de Cristo. Então, os meus irmãos que devem receber Deus através de mim, não estão recebendo. Eu estou ferindo a ação de Deus na igreja e eu estou ferindo a igreja, porque o meu pecado também não só paralisa a ação de Deus através de mim, porque eu estou longe de Deus, eu me afastei de Deus, como também é um escândalo. Veja quantos escândalos que nós vemos na igreja, quantas pessoas que falam que são de Deus e cometem pecados terríveis e ficam escondidos. Não vou falar nada. Ninguém vai saber, e acaba sabendo, e aquilo que ficou escondido vem à tona, e todo mundo sabe, e você escandalizou seus irmãozinhos pequenos. Gente, isso é muito sério. Isso é seríssimo. Nós não podemos continuar. Sabe, quantas pessoas comungam em pecado grave, gente? Isso é condenação. Você tem que estar livre de pecado grave. Estar livre de pecado grave é confessar na igreja. Ah, mas o padre é pecador. Sim, mas o padre recebeu o sacramento da ordem. Por mais pecador que ele seja, na hora que ele está te absolvendo, perdoando os seus pecados, é Cristo que está agindo através dele. Cristo não age pelos méritos do padre, Cristo age pelos méritos próprios dele, por pura obediência ao Pai, porque ele é Deus que se faz homem. Ele quis escolher homens para serem ministros dele.
Por isso que está lá em João. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem reterdes os pecados, serão retidos. Se retiverdes os pecados, serão retidos. Talvez esses homens não sejam... Talvez quem esteja indo se confessar seja muito mais santo que o padre. Mas o padre, no instante da confissão, ele é ministro de Cristo, ele é o próprio Cristo. Tanto é que o padre fala, quando termina a sua confissão, ele fala, os teus pecados estão perdoados. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Ele não fala Cristo te perdoa. Ele fala eu te perdoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai e não peques mais. Percebe? Então, o Espírito Santo, Jesus é quem está perdoando na pessoa do Padre. Por que Jesus quis fazer isso? Não sei. Não sei. Quando nós estivermos no céu, nós vamos entender perfeitamente. Mas enquanto, sabe, talvez aquele padre que está me confessando seja muito mais pecador do que eu, mas ele recebeu o sacramento da ordem. É sobrenatural. O sacramento traz para a natureza capacidades sobrenaturais. Então, naquele instante que você está confessando, é Cristo que está ouvindo os seus pecados e perdoando os seus pecados na pessoa do Pai. Que duro, hein? Que coisa, né? É importantíssimo, gente. Importantíssimo. Acho que amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse sacramento, porque ele é muito sério. Sabe, eu não posso viver sem... Eu percebo na minha vida, eu não consigo viver sem os sacramentos. Passa uma semana, 2, 3, eu percebo que eu cometo pecados graves. Tanto nos pensamentos, quanto nas omissões. Percebe? Até mesmo pecados, assim, palpáveis. E olha que a gente luta, a gente trabalha na igreja, a gente reza, mas você percebe que essa fragilidade humana, ela é real. Sabe? É real. Então, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu pequei. Não importa se eu trabalho na igreja há 20 anos, 30 anos, eu trabalho na igreja há muito tempo. Hoje, no dia de hoje, eu estou gravando esse programa, hoje é dia 21. Dia 21. Eu gravei o programa de ontem, segunda e terça, 27 e 28. Hoje, dia 21, que eu estou gravando o programa do dia 28, eu percebo quanta tentação eu estou passando. E quanto eu cedi a essa tentação. Sabe, eu não tenho vergonha de falar. Tenho vergonha em relação a Deus, tenho vergonha em relação a vocês, tenho vergonha em relação a minha, mas você percebe, eu sou frágil. Eu não sou perfeito. Sabe? Tem momentos que a gente fala assim, Liz, eu não sei se é porque eu estou há muito tempo doente, por causa dessa gripe que não passa, eu não sei se é porque a gente está diante de situações tão difíceis que a gente tem que resolver e não consegue. Eu não sei. E nada disso é desculpa. Percebe? Se eu me apodero do poder de Deus, nenhuma tentação vai fazer ninho na minha cabeça. Então é importante que a gente perceba que a gente não é melhor que ninguém. Não é porque eu estou aqui na frente desse programa há tanto tempo que eu sou perfeito. Eu não sou, nem você. Gente, nem o Papa é perfeito. Nem o Papa. Veja, quanta discussão teve o reinado do Papa Francisco. Quanta gente criticou abertamente o Papa Francisco. E aqui não estou fazendo juízo de quem está certo ou quem está errado. Só estou trazendo à baila a consciência de uma realidade humana, a nossa fragilidade. É que a igreja, durante muito tempo, teve a graça de Deus de ter tido papas que são absolutamente gênios e santos. Não estou dizendo que Francisco não seja nem gênio e santo. Estou dizendo que o jeito de Francisco foi um jeito mais diferente de agir. E quantas pessoas ficaram frustradíssimas diante do jeito do Papa Francisco agir? E aqui eu não estou fazendo realmente nenhum tipo de julgamento. Isso aí quem vai julgar é a história, é o tempo, que vai nos mostrar se Papa Francisco estava certo naquilo que ele é criticado ou se ele estava errado. Outros papas já tiveram na igreja que cometeram erros gravíssimos em postura pessoal.
Não em matéria de moral e de religião, mas em postura pessoal. Quem vai se dar conta com Deus é Ele, não sou eu. Por isso que nós precisamos rezar pelos padres e pelos papas. E pelos bispos. Então, veja, a confissão não é uma brincadeira, é uma necessidade tão grande quanto respirar. Então, acho que amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais sobre confissão, porque ela realmente é um tema muito, 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 muito importante. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.